Expo Inter 2018. Realização 300, a sua parceira de sonhos 365 dias do ano. Corteva, comprometidos em cultivar o progresso. FMC, semeando e cultivando a vida juntos. E Canal Rural. Olá Brasil, olá a todos que nos assistem pela tela do Canal Rural. Manhã chuvosa aqui na Expo Inter, 18 graus nesta sexta-feira. Mais um belo dia de informações, discussões, negócios por aqui. Temperatura um pouquinho mais baixa, dia mais úmido, mas isso não está inibindo não o público de encher a casa, a arena do Canal Rural. Muito bom dia, Esteio. Bom dia a todos, casa cheia, uma alegria pra gente nesta manhã. Nós já fizemos quase 10 fóruns aqui na Arena Canal Rural, foi uma semana cheia, intensa, cheia de informação, cheia de troca de conhecimentos e, claro, cheia de conteúdo para você que nos assiste pelas telinhas do Canal Rural, pelo site do Canal Rural, nas nossas redes sociais. Esta manhã também promete ser cheia de informações para vocês, porque estamos começando agora o painel Semeando Ideias, Cultivando Conhecimento. A gente vai tratar do impacto das decisões dos produtores rurais na rentabilidade da lavoura. A gente vai falar também o quanto pode custar o erro da decisão, na tomada de decisão durante a semeadura. O tema é importante, é por isso também que a nossa casa está cheia. A gente vai debater o papel das empresas na difusão da tecnologia para o aumento da produtividade. Para um tema como esse, quero apresentar a vocês os nossos convidados. Peço uma salva de palmas para Djalma Zimmer, consultor de agronegócio do Canal Rural, que será o nosso mediador do evento. Bom dia, Djalma, seja bem-vindo. Estará também nesta primeira rodada de informações na manhã de hoje, João Marcelo Dumoncel, diretor comercial da 300, que recebe as nossas saudações. Bom dia, Marcelo. O diretor comercial da 300 é o primeiro dos nossos 5 convidados que vão vir aqui à frente trocar informações, experiências, conhecimentos e vão poder também responder as suas perguntas com a mediação do Djalma Zimmer. Agora, neste momento, eu quero lembrá-los que vocês são nossos convidados para fazer perguntas e participar. É muito simples, você já sabe, mas a gente vai repetir o número do WhatsApp do Canal Rural, 11985240073. Você pode comentar, criticar, sugerir, enviar perguntas e tudo isso vai ser passado ao vivo para os nossos painelistas na manhã de hoje. Lembrando que quem está no público também pode usar o WhatsApp do Canal Rural ou ainda fazer perguntas através das nossas recepcionistas que já estão aqui. Agora, antes de darmos início ao primeiro painel da manhã, eu gostaria de chamar a atenção de todos para o lançamento do site da 300. Ele está de cara nova, vocês já estão vendo aí, mais moderno, mais interativo e que vai fortalecer ainda mais os laços da 300 com o público. Está aí mais uma bela iniciativa da companhia que recebe os nossos aplausos. Parabéns à 300 pelo novo site, mais moderno, mais interativo e também de cara nova. E para dar início ao painel, eu passo então a palavra ao Djalma Zimmer, nosso mediador, que começa também vindo aqui ao microfone, contando um pouquinho do que vai ser a nossa experiência. Semear ideias, cultivar conhecimentos, é com você. Então, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Estou bastante motivado para fazer essa harmonização de serviços, de insumos, de engajamento, de resultados. E eu preparei uma apresentação bem rápida, exatamente para servir aqui de prefácio, né, para essa nossa manhã, né? Então, eu busquei um título bastante inspirador,
bastante simples, mas que passa bastante também despercebido naqueles, assim, nas universidades, enfim, na assistência técnica, muitas vezes pública e privada. Então, esse título é Raízes absorvem, folhas transformam e o conjunto produz. Em cima disso, nós vamos discutir coisas bastante importantes e eu tenho certeza que entregarão bastante resultado a cada um dos senhores. E quem me inspirou a buscar esse título e fazer essa conversa foi exatamente uma foto, né, de uma amiga minha lá de Água Santa, a Ana Paula. Ela fez essa foto de uma planta de soja na safra passada, que a princípio estava sofrendo com restrição de chuva e pouco sofrimento com restrição de água. Então, vocês vejam uma planta com sistema radicular bastante agressivo, bastante desenvolvido e uma parte aérea que restringiu um pouco o crescimento. Isso é um grande seguro. Esta foto assim me transmitiu bastante inspiração, exatamente para chamar a atenção de coisas bastante importantes que passam despercebidas nas lavouras, certo? E por que o título então foi esse? Bem simples assim, raízes exploram. É óbvio que raízes exploram, mas quem sabe pela obviedade nós esquecemos de preparar um solo que dê condições para que ela explore, não é? É óbvio que folhas transformam, mas folhas transformam o que as raízes conseguirem absorver e o que as próprias folhas conseguirão captar de luz se estiverem sadias. E o conjunto raiz, folhas, e o conjunto plantas de uma lavoura e a relação delas com a comunidade e com plantas daninhas é que vai definir no final das contas, e com patógenos principalmente, o quanto a gente vai colher. Isso é tão implacável do ponto de vista de resultado para ter sido deixado de lado por tanto tempo. Então, eu vou tentar explicar isso, começando a fala tratando do que eu chamo de leito de semeadura. Não basta apenas buscar plantas de cobertura, não basta apenas pegar uma dica com o vizinho ou entender que para eu ter o plantio direto eu preciso ter palhada. Isso são coisas óbvias, são coisas simples. Talvez o grande benefício das plantas de cobertura, da rotação de culturas, que nós vamos tratar aqui também, esteja no que as raízes destas espécies fazem pelo solo. Não como palhada, mas principalmente levando a possibilidade do oxigênio ingressar a grandes profundidades e a possibilidade de eu guardar água para os momentos de restrição de chuva, porque no Brasil, todas as áreas de lavoura, chove, nós temos dificuldade para guardá-la. Não chove como um sistema de irrigação, né? Não vai chover toda semana o que eu preciso e nada mais. Mas sempre eu tenho acima dos 700 milímetros de precipitação durante um ciclo de soja, mas eu não consigo guardar isso, ou isso acaba não sendo suficiente por ser um pouco mal distribuído. Então, a tecnologia para cuidar do solo, nós vamos tratar dessa questão aqui pela manhã, e uma foto que é bastante bacana, uma foto que eu recebi do Adriano Fernandes. Hoje a gente planta as plantas de cobertura com plantadeira. Nesta situação aqui, ó, anterior, eu tenho a ideia de que eu tenho que ter palhada, mas eu faço essa palhada incorporando sementes com grade. Aí eu tenho um solo que não vai ter a mínima capacidade de guardar água. Mas quando eu começo a trabalhar com tecnologia, buscando informação, aceitando a consultoria preparada, eu começo a entender que plantar uma cultura de serviço, plantar uma cultura de inverno, vai fazer
toda a diferença. Ou quem sabe apostar numa rotação de cultura fará toda a diferença para aumentar a produtividade. Preparar o leito de semeadura, investir, fazer com que a palhada não sirva apenas como um impeditivo de evapotranspiração do solo, mas que faça aquele trabalho com a biologia do solo, com a aeração do solo e com estoque de água no solo, além de construir um perfil químico no solo, levando mais abaixo algum possível elemento tóxico, né? Que teoricamente vai restringir o sistema radicular. E aí, se eu tenho um solo que impeça o desenvolvimento radicular, obviamente que eu vou ter plantas com baixa capacidade de absorção. E isso vai dificultar a questão mais à frente da parte aérea. E aí eu faço uma homenagem aqui ao SESB, exatamente, que traduz a ideia da relação de um sistema de produção, porque nós colocamos cuidado com o solo, plantas de cobertura. E quando eu falo de cuidado do solo, eu estou me referindo às questões associadas com a parte química, biológica e física, e traduz isso num sistema de produção. Vejam aqui o produtor, o 6, que foi o campeão de produtividade de soja, com 149 sacas no SESB. Vejam o histórico, o registro de informações que ele acumulou na propriedade e o quanto que isso é valioso para você sustentar produtividades maiores. A partir de um leito de semeadura bem construído, nós passamos ao plantio. Na hora certa, na condição correta, com a semente correta. E aí nós precisamos falar de semente novamente. Eu consigo perceber a presença aqui da Kelly, né? A âncora no Canal Rural, e a gente muitas vezes conversa, porque no jornalismo, uma frase da Kelly é a seguinte: no jornalismo, a imprensa precisa sempre dar um passo adiante, sempre um degrau acima da informação. E eu venho da área de ensino, a minha formação é toda na educação, antes de ser na área de agronomia. E aí eu faço um contraponto a essa questão do degrau acima. Eu não me canso de repetir. Eu preciso ensinar antes de comunicar. E nós precisamos, eu nunca vou deixar passar essa questão da repetição. Semente é o insumo mais estratégico para se fazer uma agricultura segura. E talvez ainda para muitos seja o insumo mais negligenciado. Por isso eu vou abrir um capítulo, né, essa manhã, para a gente falar de semente. E aqui um trabalho onde que a gente tentou traduzir o desempenho individual de plantas a partir de sementes com alguns problemas. Esta imagem é muito clara no seguinte sentido: estas plantinhas aí foram oriundas de sementes com 100% de germinação, porque tudo que está aqui é considerado planta normal num teste de germinação. Mas estes defeitos decorreram de algum probleminha mecânico, de umidade, de percevejo, algum problema sanitário, em comparação com uma planta, uma plântula que se originou de uma semente sem problemas. Vejam a diferença com alguns dias após a germinação. Agora vejam o sistema radicular desses tratamentos aí, comparando o sistema radicular de plantas que se originaram a partir de sementes sem nenhum tipo de problema, com aquelas plantas que se originaram de sementes com algum tipo de problema, ainda que tivessem germinado e se estabelecido. Mas nós não colhemos raízes. Embora as raízes absorvam e as folhas transformem, nós colhemos grãos. Então, vamos ver agora como que o impacto da capacidade fisiológica de fazer raiz num mesmo solo, essas raízes cresceram de formas distintas no mesmo solo. Então vejam a importância da fisiologia. Agora vamos ver a parte aérea, a capacidade de produzir grãos.
Quem vai para o campo contar número de plantas e esquece da capacidade fisiológica de cada planta, e esquece que as plantas estão lá para a produção de grãos, acaba correndo o risco de formar uma lavoura com plantas de baixa capacidade fisiológica. E aí, eu gosto de fazer um contraponto com a pecuária. Assim como na pecuária de leite, quem produz leite é a vaca e não a ordenhadeira, na lavoura de soja ou de milho, quem produz grãos são as plantas e não o hectare, o talhão, a fazenda. Nós precisamos cuidar de cada unidade produtiva lá na lavoura. Começar com a população certa, com plantas de alta capacidade fisiológica. E isso se faz com a aquisição da semente melhor que você conseguir. Isso é capacidade fisiológica, pessoal. Vou repetir o título. Raízes exploram, folhas transformam e o conjunto produz. E o volume de raiz de cada planta vai interferir na produtividade, como é observado nessa foto. E ele decorre da capacidade fisiológica da semente e da condição de solo que eu dei para esta planta trabalhar. Então vejam como que a produtividade, como o resultado final decorre dessas sutilezas, tá certo? Nós fomos traídos historicamente por alguns jargões. Por exemplo, a soja compensa. E eu gosto de fazer essa comunicação com imagens. Imagens são implacáveis. Aqueles que acreditam ainda que a soja compensa, por favor, me expliquem por que aquela plantinha do centro da imagem, que teve mais espaço, mais sol, mais água, mais proteção, produziu tão poucos grãos. E por que as plantas imediatamente ao lado dela não conseguiram fazer então toda aquela compensação? Nós precisamos explicar isso. E a explicação está exatamente na incapacidade fisiológica desta planta, porque o solo aí não teria variado tanto. Mais uma responsabilidade da semente, de cada semente que você leva para a lavoura. Avançando um pouco, algo um pouco mais recente, eu preciso chamar a atenção para o que acontece, quem sabe, em mais de 90% das áreas de soja no Brasil. Nós estamos colocando plantas demais, porque não confiamos em algumas coisas que deveríamos confiar. Nós não confiamos ou na semente, ou no tratamento, ou no plantador, ou na plantadeira, ou na previsão climática, ou no treinamento que nós teríamos que ter dado para os nossos colaboradores. E aí o que a gente faz? Para não errar tanto, a gente bota semente demais. E estas sementes demais viram plantas em excesso. Plantas em excesso causam dois problemas gravíssimos para a lavoura. Primeiro, vão impedir a chegada de sol nas folhas do baixeiro. Segundo, assim como não entra sol, não entrará fungicidas. Não, toda a tecnologia de aplicação vai ficar comprometida pelo excesso de folhas. Pessoal, você não imagina o quanto isso está roubando produtividade. Eu diria assim, fazer um resumo. O melhor adubo do mundo é o sol. E o melhor fungicida para a agricultura é o sol também. Não que eu possa abrir mão dos demais, mas quando eu tenho as lavouras um pouco mais abertas, eu começo a mudar completamente duas coisinhas básicas que foram esquecidas em fisiologia vegetal. Relação fonte e dreno, relação de folha com grãos, né? Que é e a partição de fotoassimilados. As lavouras mais produtivas não necessariamente são as lavouras que produzem mais folha, que vegetam mais. As lavouras mais produtivas são aquelas que ocupem bem os espaços e que não perdem as folhas antes de terminar o enchimento de grão. E a sabedoria em resolver isso começa no planejamento. Muitas das decisões tomadas até o dia de hoje, e até o dia de hoje ninguém plantou soja aqui no estado, ninguém plantou soja no Brasil, irão refletir na população de plantas, e isso vai refletir na produtividade. Então nós precisamos pensar nisso para fazer uma agricultura mais segura, mais confiável do ponto de vista ecofisiológico.
tá? E isso se faz com informação, com insumos de qualidade, com fornecedores comprometidos, com consultores, com assistentes técnicos que estudem. Né? Só voltando para explorar um pouco essa foto. Eu acho que cabe conversar um pouquinho. Vocês estão vendo 3 plantas isoladas aí. Qual dessas 3 plantas teve um solo mais fértil à disposição para crescer? Agora vou me permitir dar uma olhada para a imagem. É exatamente aquela planta que fica isolada aí, mais à esquerda dos senhores. Por incrível que pareça, a pior planta da foto teve um solo mais fértil. Por quê? Porque a população era muito grande. Foi planta demais. E exatamente a planta que fica do outro lado da imagem é uma planta onde a população esteve um pouco mais equilibrada. E a planta do centro é a planta que recebeu mais sol nas folhas de baixo. Quem produziu mais? Isso para a gente pensar. Nós ainda temos um calo, nós ainda temos uma ferida do tempo que não havia a possibilidade de controlar plantas daninhas na soja com glifosato. E naquela época, Mauro, a gente usava populações grandes para fechar cedo a linha e facilitar o controle do mato, né? Do inso. Isso passou e a gente esqueceu de abrir a soja. E depois disso surgiu a ferrugem, todo o complexo de doenças do bacheiro, madaloso. E a gente continuou com dificuldade de fazer esse produto chegar lá embaixo por excesso de folhas. Então está na hora da gente pensar um pouco sobre isso. É possível fazer uma lavoura mais segura, usando menos insumos, mas usando os melhores insumos. Conhecimento, técnica, precisão no plantio, treinamento de equipes. Isso faz toda a diferença e a gente espera, exatamente nessa manhã aqui, chamar a atenção de quem está aqui e chamar a atenção daqueles que nos acompanham na transmissão, para o fato de que é sim possível ter resultados superiores quando a gente aplica mais conhecimento. Então, está aí a responsabilidade da gente buscar conhecimento, da gente se abrir para aqueles que estão comprometidos conosco, comprometidos com o nosso resultado. Essa lavoura aqui assusta. Já estou finalizando a minha chamada, estou enchendo. Eu tenho certeza que eu estou fazendo muitas provocações e isso está deixando todos um pouco pensativos, né? Fazendo contas. Essa lavoura aqui, pessoal, é uma lavoura que não faltou adubo, não faltou produto químico, mas também não falta problema sanitário, né, Badaloso? É uma lavoura que está completamente comprometida. Então você imagina que eu tenho alto investimento, quem sabe eu tenho escolhido os melhores insumos, feito um grande aporte de recursos, tentando acertar, e o excesso de sementes no plantio tenha me jogado tudo para trás. Roubou todo o desempenho da genética, todo o desempenho dos produtos sanitários, todas as possibilidades ambientais, a chuva, o sol. E por quê? A pergunta é por que este produtor rural usou sementes em excesso? Medo. Ou porque não conhece, ou porque não confia no seu treinamento, na sua plantadeira, na previsão do tempo, não fez o teste de qualidade, não escolheu o fornecedor, ou não confiou no fornecedor. Vejam como esses medos nos roubam. Vejam como esses medos nos tiram possibilidades. Tenho certeza que se eu, agora na saída, colocasse uma tendinha aí, tentando vender sementes dessa variedade, ninguém daqui se interessaria, certo? Isso assusta, eu sei disso. Mas deixa eu mostrar essas duas plantas aqui, que são da mesma variedade, cultivadas no mesmo ano, no mesmo município. E que tiveram, diferentemente daquela outra lavoura, luz, espaço. Tiveram sim até um probleminha de solo, vocês podem ver que a raiz ficou um pouco comprometida na hora de arrancar. Essas coisas, pessoal, para quem anda bastante no campo, visita, tem a possibilidade de visitar
várias propriedades, conversar com muitos técnicos, essas coisas nos ensinam muito. E eu sempre que eu vejo isso, eu faço contrapontos com a ciência, o que a gente aprendeu, com o que a gente lê, com o que a gente estudou de fisiologia, de ecofisiologia, de fonte dreno. Como explicar que a mesma genética, no mesmo ano, no mesmo município, consiga produzir exemplares tão distintos, como essas duas plantas aqui e essa lavoura anterior? A explicação é exatamente, não chega produto, e eu coloquei neste caso aqui, nessa imagem, uma planta brigando contra a outra. E quando elas estão isoladas, não querendo colocar isso como uma recomendação agronômica, obviamente que não, mas duas plantas iguais a essas por metro de semeadura produzem 72 sacos de soja por hectare. Eu vou repetir, duas plantas iguais a essas, por metro de linha, produziram 72 sacos de soja por hectare. Eu não estou recomendando plantar duas sementes, eu estou recomendando para que cada um faça alguns testes na sua propriedade, juntamente com seus consultores de confiança, para que a gente comece a testar algumas populações menores. E, obviamente, isso não é desconsiderar o que eu já vinha usando e, obviamente, é não desconsiderar a informação dos obtentores vegetais, dos donos das variedades, mas é buscar pequenos testes lá dentro de cada talhão, testando um pouco essa população. Se a recomendação é 12, por que eu não faço uma ida de plantadeira com 10, quem sabe eu volte com 8, quem sabe eu faça alguma com 14, também plante tudo com 12. Ninguém quebra por esses testes. Mas esses testes passando por solos mais profundos, mais rasos, mais férteis, menos férteis, e a gente sabe que essas manchas existem em cada talhão. Esta mudança de população vai nos permitir entender melhor a questão da entrada de sol, da sanidade das plantas, do desenvolvimento radicular, do ajuste de população com a produtividade. São dicas que funcionam como coaching e não funcionarão como receitas, tá? Por isso que eu agradeço sempre a todos os consultores, todos os assistentes técnicos, essas pessoas que fazem o meio de campo entre as empresas que fornecem produtos e insumos e o agricultor. Eu agradeço aqueles que continuam estudando, que continuam buscando informação, porque isso faz toda a diferença. E fará muito mais diferença daqui para frente, porque nós estamos toda essa transição de sair de um negócio que entrega produtos para um negócio que entrega serviços, um negócio que está comprometido com resultados. Então, eu quero agradecer o fato de vocês estarem aqui, de terem saído de casa num dia de chuva. Eu quero agradecer aqueles que estão nos assistindo, que pararam suas atividades ou que estão aí trabalhando e estão com a transmissão aí ao lado. É com conhecimento, é com informação, é se abrindo um pouco para aqueles que estão comprometidos conosco, que a gente vai mudar a produtividade. E no Brasil nós já temos muita gente fazendo isso. O nosso compromisso é resgatar aqueles que ainda estão um pouco mais fechados, aqueles que estão um pouco mais retraídos, que estão com alguns calos ainda, algumas feridas mal cicatrizadas, para que se juntem, se abram, porque pela complexidade da agricultura é só com informação, engajamento e comprometimento que a gente vai avançar. Kelly, obrigado, viu? Te passo a palavra novamente. Muito obrigada, Djalma Zimmer. Começando já com provocações, informações, as perguntas já estão chegando pelo WhatsApp do Canal Rural. Se você está nos assistindo, diga de onde você nos assiste, qual a sua pergunta. Neste momento, o Djalma vai fazer a mediação do primeiro painel com a colaboração do Marcelo, que vai neste momento responder as perguntas, conversar com vocês e na sequência eu volto para trazer também as perguntas dos nossos telespectadores. Djalma, é com você. Obrigado, Kelly. Então, João Marcelo, eu vou começar te fazendo uma pergunta assim, bem objetiva. Qual que é o setor da economia brasileira que você julga ser o mais complexo de todos?
Bom dia a todos. Eu acho que é natural, e nós todos aqui conhecemos muito bem essa realidade, que a agricultura, né, ela, sem dúvida nenhuma, se não é o mais complexo, ela está entre os mais complexos, né? A diversidade de fatores com que nós somos obrigados a lidar no dia a dia é muito grande. Nós temos como às vezes a gente diz, uma indústria a céu aberto, né? Nós apostamos todo o nosso trabalho, um grande investimento a cada plantio, a cada cultivo, e temos que trabalhar e lidar com inúmeros fatores, né? Fatores como clima, obviamente, que talvez seja o mais incontrolável de todos, mas temos política, temos avanços tecnológicos imensos que acontecem, que vêm para a agricultura, e isso, sem dúvida nenhuma, que torna essa nossa atividade uma atividade que tem essa alta complexidade, como tu falaste. Ótimo. Tem a questão de geopolítica, a questão do dólar que nos surpreende a todo momento, né? E isso nos obriga a buscar margens, a buscar rentabilidade, produtividade para ter alguma proteção. Aí eu quero avançar, João Marcelo, como que as empresas, né, tradicionalmente existentes no mercado, como que elas podem entregar mais para o produtor rural, saindo daquela ideia apenas do produto para uma ideia de serviços, de estar mais próximo e de customizar todos esses avanços de tecnologia, né, essas mudanças repentinas. E como que você vê essa questão dessa transição aí? Eu seguido reflito, né, que muitas pessoas, e a gente de certa forma tem às vezes a tentação de ter a falsa impressão de que tudo já foi inventado, né, que não falta mais nada para inventar, ou seja, que as coisas não continuarão evoluindo. E isso obviamente que não é uma realidade, né? Nós estamos vendo um avanço e uma evolução nos mais diferentes setores, e de novo eu trago para o nosso setor, que é a agricultura, muito grande, muito rápida, e que vai ser cada vez mais rápida. Isso coloca na nossa responsabilidade como empresas geradoras de tecnologia, como empresas que trazem tecnologia até o campo, uma enorme responsabilidade. Nós temos, o Djalma falou na introdução dele, diferenças muito grandes em situações, né? Nós temos solos diferentes, climas diferentes, cultivos diferentes pelo Brasil afora e pelo mundo afora, e que todos eles são impactados por essas novas tecnologias. A função hoje, ou uma das funções de empresas que fazem essa ponte, essa ligação, sem dúvida nenhuma, é essa comunicação, e é uma comunicação muitas vezes de mão dupla, né? Que a empresa ela tem a responsabilidade de trazer informações até o campo, de trazer as tecnologias, de posicionar, de colocar elas da melhor forma possível, e elas têm uma responsabilidade muito grande de trazer, de dar o retorno do campo também para as pesquisas, para as universidades, né, para toda essa estrutura que gera o conhecimento e gera a tecnologia. Então, eu acho que é muito importante essa sintonia e essa sincronia entre a parte geradora de informação e de tecnologia e a parte que vai efetivamente ocupar, que são os produtores rurais. E a necessidade de evolução, a necessidade de avanço, de conhecimento, de aprendizado, nós temos que ter consciência que ela vai ser cada vez maior. A vida, ela vai ter algumas facilidades, obviamente, em alguns aspectos, né, de customização, de outras situações tecnológicas aí que vão nos trazer, né, conforto, mas ela vai ficando complexa ao longo do tempo, ela vai exigindo, principalmente, uma atualização e um conhecimento cada vez mais constante, cada vez mais rápido. E aí entra a responsabilidade das empresas, né?
Muito bem. Nas áreas de, assim, como que você trata essa questão de você ter um conjunto de assistentes técnicos, de consultores, né, que visitam, que fazem todo esse meio de campo com o produtor rural, mas você tem ambientes muito distintos aqui no estado, né? Como que é lidar com tanta variação, assim, de tipos de solo, de sistemas de produção? O pessoal recebe cursos com frequência, eles estão sempre treinando para entender isso e traduzir em novas tecnologias, assim, viabilizar novas áreas, né? Sem dúvida nenhuma que essa, digamos assim, essa necessidade de aprendizado, ela é do produtor, né? E ela é muito também uma necessidade das empresas, né? Nós, como uma empresa que traz tecnologia ao campo, que tem excelentes parceiros, que tem esse serviço agregado ao nosso produto, nós temos uma demanda hoje, uma necessidade de ter uma equipe de campo altamente qualificada, que esteja se reciclando, que esteja treinando com uma frequência muito grande, né? Então, é natural e é impositivo que a gente faça isso muito rapidamente. Paralelo a isso, obviamente que essa informação, essa tecnologia, ela tem que ser amplificada. Então, primeiro é lá o obtentor, é a empresa que faz a tecnologia, que cria a pesquisa pura, como se diz, passando aí por parceiros, por universidades, por outros órgãos que muitas vezes fazem essa difusão, chegam até as nossas equipes e chegam paralelo a consultorias independentes, que também a gente se relaciona e tenta também fazer essa ligação e essa ponte com eles. Então, é muito importante que essa informação ela chegue ao agricultor, né? Nós, como empresa, somos um dos veículos, né? E toda empresa, né, que está nesse segmento, ela tem essa responsabilidade. Ela precisa ter equipes altamente treinadas, equipes que cheguem ao agricultor e posicionem essas tecnologias que avançam, né? Porque o campo, de certa forma, ele tem vários vendedores, né, de produtos, né? Hoje, na nossa visão, uma empresa vencedora, ela não é uma empresa que vende produto, ela vende manejo. Tanto que muitas vezes nós mesmos repetimos internamente que nós buscamos, o nosso produto é manejo, né? Nosso produto é um conjunto de fatores, não é um único, exclusivo produto que vai fazer o sucesso ou o não de um empreendimento, de uma lavoura. Ele é essa conjuntura que vai desde, como tu estava falando, do plantio, né? Muitas vezes a informação que o técnico precisa trazer e levar ao produtor, ela é o número de sementes, é a população adequada, é o espaçamento e não exatamente o produto em si. Como tu mostraste aquele exemplo, a mesma variedade numa determinada população teve um desempenho muito ruim, na outra teve um desempenho excelente. Então, esse tipo de informação, esse tipo de posicionamento, que é a grande responsabilidade de uma assistência técnica vencedora, na nossa opinião, né? João Marcelo, eu num determinado eu tive uma experiência assim, eu vou compartilhar ela aqui, depois eu quero que você comente ela. Após uma apresentação assim muito parecida dessa aqui para um grupo de profissionais, eu fui questionado com a seguinte pergunta: por que o produtor rural tem tanto dificuldade de comprar essas ideias? Mais ou menos assim. Quer dizer, você faz uma abordagem, você tem argumentos muito claros, muito consistentes do ponto de vista teórico, né, e prático também, e ainda assim eu tenho uma grande parcela de produtores rurais que resiste àquilo, que não compra a ideia. Aí esse foi o comentário do meu interlocutor e eu respondi a ele que o produtor rural que comprasse tudo sempre já tinha quebrado há muito tempo. Eu fiz essa consideração. E eu complementei dizendo que produtor rural
a arte de desconfiar, né? Então nós todos evoluímos no campo, nós sabemos muito bem o que é, né, essa questão de desconfiar, mas eu queria te ouvir a respeito disso, porque na minha opinião isso tem um limite. Tem um limite, que é a desconfiança. É muito interessante para eu me proteger em algumas situações, mas se ela for exagerada, ela me deixa completamente isolado num mundo que tem novidades toda hora. Queria que você fizesse uma colocação em cima disso aí. Como que você enxerga essa questão da resistência às tecnologias, da desconfiança, do medo? Eu acho que aí está na essência do relacionamento e da confiança. Eu acho que o produtor ele tem que buscar bons parceiros, que estejam em empresas confiáveis, que sejam, como nós falamos antes ali, profissionais treinados, atualizados, né, que tragam informação, que estejam em consultorias, que estejam em colegas, em parceiros de universidades, enfim, nos mais diferentes segmentos. É comum, né, nós escutarmos muitas vezes no campo, né, como produtores, e vocês certamente aqui na plateia já escutaram muito, tal produto dá 3 sacos a mais, bota mais outro produto, dá mais 5, outro dá mais 10. Quer dizer, daqui a pouco na soja nós ia estar colhendo, se botar todos os que eles falam, aí nós já ia estar colhendo uns 150 sacos por hectare, 200 talvez, né? Só que, né, as realidades elas mudam, né? Não são realidades lineares, são situações diferentes, né? E o que serve numa determinada situação não serve na outra. Eu acho que digamos assim, o grande desafio disso tudo é o que tu falaste, é tu fazer um filtro adequado para não ficar no isolamento e não ficar contra qualquer evolução, e ao mesmo tempo tu também não querer inventar a roda ou querer fazer tudo, os modismos muitas vezes que aparecem. Então eu acho que está muito centrado na confiabilidade das empresas e dos técnicos com quais o agricultor, o produtor se relaciona. A próxima pergunta era exatamente como romper com isso, né? Mas você já colocou que é treinando técnicos e... Você já ouviu falar em botão mágico na agricultura? Um produto milagroso, assim, que você aperta e colhe mais? Você acredita nisso? Não, de forma alguma, né? É o que eu estava falando antes ali. Eu acho que esse tipo de solução milagrosa, né, muitos de nós já tivemos, já nos foi oferecido, e o dia a dia, a realidade e a experiência que nós temos certamente nos mostrou que não é nesse sentido que a coisa caminha. Então, essa questão do botão mágico é interessante, porque todos nós queremos praticidade, todos nós queremos descansar, né? Isso aí é da nossa espécie, né? Só que, infelizmente, quem faz agricultura não tem muito essa condição, não pode apostar demais em uma coisa e esquecer do todo. E por longos anos, nós fizemos uma agricultura voltada para os botões mágicos, né? E nós sempre buscávamos aprender agronomia em 2 locais que o agricultor não pode ir para aprender tecnologia: é Cancha de Bocha e no Bar do Zé. Historicamente, nós demos mais atenção para as informações disseminadas nesses locais do que para o consultor, para o técnico. E, em função disso, quem sabe a gente tenha esquecido das coisas básicas que eu procurei resgatar aqui, que é importância da raiz, importância da manutenção de folhas, né? Importância do ajuste de população, importância do leito de semeadura. Nós esquecemos dessas coisas bem básicas em agronomia, porque lá na escola a gente queria estudar o ciclo de Krebs, ninguém aprendeu até hoje, né? E na Cancha de Bocha nos dizia que se for tal variedade é isso, se for tal produto é aquilo, só
das diferenças que são gritantes dentro de um mesmo talhão, entre talhões diferentes, entre propriedades diferentes, né? E aí que está o grande barato desse trabalho, exatamente de partir, como se colocou no início da avenida, né? Eu vou levando conhecimento, informação e tecnologia, mas em cada propriedade que eu visito, eu tento aprender através daquelas demandas, daquele diagnóstico, né, para internalizar e voltar novamente na próxima ida com uma nova solução. Isso é bastante, é bastante interessante, porque vem ao encontro de um princípio que eu considero que o melhor laboratório agronômico do mundo é a propriedade de cada um dos senhores. Ela é única por esse motivo. E aí, aquela assistência técnica de batelada, assim, de cartilha, ela está com os dias comprometidos. Nós realmente precisamos investir muito nessa questão, né? De entregar serviço, comprometimento, estar próximo. Eu quero encaminhar agora já uma discussão mais final, João Marcelo. Como que você imagina, né? A gente mais ou menos está entendendo o cenário de hoje. Eu fiz mais ou menos em alguns momentos aqui levei um pouco para o passado, né? Algumas coisas. Como que você imagina daqui a 5 anos? Como é que a gente vai estar trabalhando daqui a 5 anos? Como eu falei antes ali, certamente numa maneira diferente que nós estamos hoje. Eu acho que a agricultura e as tecnologias elas não vão parar de evoluir. Eu queria ressaltar aqui alguns aspectos que tu falaste ali, por exemplo, relacionados à questão de teste, né? Nós, como empresa, a 3Tentos, ela tem alguns pilares muito marcantes na situação de formação de tecnologias, de preparação das nossas equipes. Uma delas é que a empresa criou um departamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hoje nós temos pessoas que pensam isso exclusivamente, né? Ou tem um foco direto nisso para estar fazendo mais intensamente essa busca de tecnologias, essa validação de produtos e tendo condições não só de interagir com os produtores, mas também treinando as equipes. Outra coisa muito importante que tu falou ali, que também nós temos um programa que é o Produzir Mais, que é um programa que desenvolve avaliações de lado a lado, né? Aquilo que tu falaste ali de testar diferentes soluções para as mesmas demandas. Então, isso é uma coisa que se faz com muita intensidade hoje, né? Eu acredito muito nisso, porque a validação de campo em cada propriedade, em cada situação, é o que manda e é o que vai determinar a melhor solução adequada para cada produtor, né? E também outras situações que eu acho que é muito importante aí, linkando com essa última pergunta que me fizeste, que é a questão de planejamento. Eu acho que toda atividade, ela necessita uma antecipação de decisões, né? E muitas vezes a gente se depara ainda no dia a dia, no campo, com aquela coisa de, como tu diz, ouvi na cancha de bocha, meu vizinho vai plantar tal material, tal variedade, eu vou plantar a mesma porque ele diz que é bom. Tu nunca testou, tu nunca viu, tu não sabe, mas aquela opinião, muitas vezes pela ênfase, pela veemência que ela foi dada, ela te convenceu, né? Então eu acho que aí entra a necessidade, como eu falei, dessa relação de confiança dos técnicos com o produtor e a necessidade, principalmente, de antecipar isso, né? À medida que a evolução, que tu falou, ela não vai parar, nós não vamos deixar de ter novas cultivares, de ter novos produtos químicos, de ter novas opções de fertilizantes, novas técnicas, muitas vezes. Aí nós temos hoje todas as questões relacionadas aí a
a GPS, enfim, a questão de monitoramentos via satélite, a taxa variável de semente, taxa variável de fertilizante, que são realidades que já estão no campo, não são novidades, mas que vão estar cada vez mais interagindo conosco, né? Tem todas as informações aí de Big Data, todas as outras situações que nós vamos estar interagindo e convivendo nos próximos anos aí com maior familiaridade, com maior frequência. Então, o que nós precisamos? Quanto mais complexa a situação, isso é uma opinião que eu tenho, maior a necessidade de nós anteciparmos as decisões. Então, se eu posso deixar aqui uma dica, né, é que, em primeiro lugar, eu acho que todo produtor tem que buscar relações confiáveis, tem que buscar consultores confiáveis, sejam de empresas, sejam privados, né, no qual ele possa ter uma interação de evolução e de transparência. A partir disso aí, antecipem suas decisões, antecipem os problemas, avaliem toda a situação com antecedência, se possível, planejem já o ano que vem, a próxima rotação, as culturas subsequentes, né? Nessa área eu vou plantar milho ano que vem, no cedo, o que eu vou plantar nesse verão, qual a cobertura que eu vou utilizar. Então, essa antecipação e esse planejamento ele é fundamental para nós enfrentarmos os desafios da evolução que vão estar presentes certamente no nosso dia a dia nos próximos anos, com mais frequência, na nossa opinião. Então, fica aqui o desafio, né, para o produtor rural, fica o desafio aos consultores, aos assistentes técnicos, aos estudantes, para estar sempre bem preparado para essas oportunidades aí, entender, conhecer e estar comprometido para poder entregar resultados. Nós vamos ter oportunidade agora de conversar com outros convidados que vão trazer outras realidades aqui, e eu acho que ficou bem bacana esse nosso prefácio. Kelly, eu passo a palavra para você então. Muito bacana, sim. Inclusive a nossa audiência de casa está participando, enviando comentários. Tem uma pergunta que chegou para vocês, e a pergunta é do Odir Zalamena. Ele é superintendente de expansão de agronegócios do Banrisul, e ele diz: gostaria de ouvir dos entrevistados qual a opinião de vocês sobre o avanço da cultura da soja na zona sul do estado e os riscos associados a isto. E também relacionado a este tema, o que eles pensam sobre os custos de arrendamento de áreas para plantio de soja, qual seria o limite? Talvez fuja um pouco em algum momento, mas em relação ao avanço da soja na região sul, gostaria de ouvi-los. Nós vamos ter a oportunidade na sequência com o Eduardo Munhoz, que é um consultor da região sul, que vai poder nos trazer. Só que eu acho que, como empresa, a 300 vem investindo na região sul do estado, do Rio Grande do Sul, né? Nós acreditamos muito no potencial dessa região, né, como uma região que vai se consolidar o cultivo da soja, né? O Djalma bem explicou antes aqui que tem, né, as variações que nós temos, não só em relação à metade sul do Rio Grande do Sul, mas, né, o Paraná é outra realidade, o Centro-Oeste, realidades completamente diferentes, o Matipitobá é outra realidade também. Então, eu acho que cada região ela tem seus potenciais, a sua realidade e aí a demanda, de novo, né, que nós estamos falando, por conhecimento, por assistência técnica, né, por posicionamentos corretos, adequados, né, que vão, obviamente, estar em linha e combatendo essa questão do risco. Eu acho que risco na agricultura, nós falamos no início, ele é inerente à atividade. Só que uma boa gestão desses riscos, pela tecnologia, ela certamente vai trazer resultados, e é isso que a gente acredita aqui em relação à metade sul do Rio Grande do Sul. Djalma, gostaria de complementar? Sim, bastante interessante a pergunta. Nós consideramos a metade sul muito importante, exatamente por isso a gente vai abrir um capítulo aqui para tratar exatamente das questões da agricultura na várzea, mas eu quero só dizer que a metade sul do Rio Grande do Sul precisa da soja, precisa da agricultura, está fazendo um bem danado para a região, a economia está se modificando lá, e exatamente era uma região que ficava bastante
bastante carente de novas tecnologias, ela estava estagnada por muito tempo. Isso já não é mais verdade. Hoje, a gente, com a cultura da soja, com investimentos de toda a cadeia produtiva na região, esta realidade está mudando e, felizmente, a gente vai ter essas questões para debater na sequência e entregar mais detalhes para essa pergunta. Perfeito, a pergunta do Odir Zalamena, nosso telespectador. Então, Odir, ainda hoje você vai ver mais ampliações dessa questão aqui no nosso debate. A pergunta que segue é da Bianca Milan, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e para isso eu vou chamar um profissional da FMC para responder, já que ela dirige a pergunta especialmente à FMC. Ela diz: gostaria de saber qual a preocupação da FMC com a saúde tanto do agricultor quanto do consumidor e que medidas tomam para que sejam postas em prática. Procuram utilizar menos agrotóxicos e os mais leves? Questiona a Bianca. Eu chamo então o José Otávio Menezes, representante da FMC, para responder a pergunta da telespectadora. É com você. Bom dia. Obrigado, Bianca, pela pergunta. A FMC, sim, está preocupada cada vez mais com essa parte de produção, a parte ambiental e a parte de consumo. Nós estamos trabalhando cada vez mais forte. A FMC comprou e vem trabalhando com a parte de biológicos. Então, ela comprou uma empresa com esse intuito, fez outras parcerias e já tem vários produtos biológicos, vem investindo pesado nessa parte de biológicos para a gente conseguir trazer produtos ambientalmente melhor e também para a nossa parte de consumo. A empresa já vem trabalhando forte já no passado, já com a parte de embalagens já vêm sendo recicladas. As próprias embalagens já vêm com produtos reciclados, então desde a tampa, que já vem com a própria tampa reciclada desses agrotóxicos, desses produtos. Vem a parte de embalagem verde, então, que são baseados na parte de álcool, então também já vem focado já mais nisso daí. E produtos que a empresa vem investindo cada vez com aplicações no momento certo, doses certas, que a gente não vai ter um residual que comprometa. Também fazendo com que os produtos que vêm sendo lançados pela empresa, cada vez com uma toxicologia menor e que, sendo aplicados no momento certo, tem menos impacto ambiental e não deixando resíduo em produtos. Ok? Obrigado. Obrigada, aplausos aos nossos painelistas, obrigada ao Otávio, muito obrigada ao Marcelo. A gente vai girar as cadeiras aqui, vamos trocar de painel, de apresentação, continuando com os nossos debates para a gente semear ideias, plantar conhecimentos. Tema de hoje, o Djalma Zimmer, nosso mediador, continua conosco. E neste momento eu gostaria de chamar, ou melhor, apresentar para vocês o produtor rural Mauro Costa Beber. Ele é do município de Condor, Rio Grande do Sul. O Mauro trabalha na administração da agropecuária Brasitália e ele é presidente do Clube Amigos da Terra de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Vamos saudar o Mauro? Bom dia, Mauro, seja bem-vindo. Bom dia a todos, aos telespectadores do Canal Rural, aos amigos do Clube Amigos da Terra de Palmeira, a todos os presentes. Quero agradecer a 3tentos, as empresas que estão patrocinando esse evento, pelo convite e tentar ajudar os agricultores a ter renda nas propriedades. Esse é o intuito meu, de tentar transmitir um pouquinho do meu conhecimento de 37 anos de agricultor, para que as pessoas consigam ter um pouco mais de renda na propriedade. Muito legal. Mauro, eu vou deixá-lo então na companhia do Djalma, que é o mediador do nosso painel, e você que está em casa, aproveite para enviar as perguntas. Vocês aqui também podem participar, são muito bem-vindos. Djalma, é com você. Obrigado, Karen. Muito bem, Mauro, seja bem-vindo. A ideia foi exatamente dar espaço para que produtores rurais pudessem compartilhar boas práticas, compartilhar exemplos, e você, então, está representando, além do grupo Amigos
da terra, você está representando todos aqueles produtores que estão buscando rentabilidade, sustentabilidade do negócio, né? Levar a agricultura para frente. Eu quero iniciar pedindo para você fazer assim breves relatos do que te motivou a fugir daquela agricultura convencional, aquela que se faz, né, mais rasa assim, para fazer uma agricultura assim com mais resultado, com mais entregando mais. Bom, eu comecei na agricultura e via a erosão do solo no plantio convencional. A gente partimos para o plantio direto nos anos 90 e hoje a gente vê novos desafios, sempre tem desafio novo. A gente vê que as propriedades estão voltando a ter erosão e os agricultores às vezes estão falhando na proteção do solo. No plantio convencional, eu tenho estudos que 4 milímetros diários de chuva precisava para produzir um saco de soja. Com o plantio direto, com 3 milímetros a gente está conseguindo produzir um saco de soja. Então, a gente precisa de proteção no solo, palhada, e pensar a propriedade, um manejo anual. Não é a gente pensar, agora eu vou plantar soja. A gente tem que planejar, ter um planejamento estratégico para a gente conseguir chegar lá na colheita da soja com essa boa produtividade. Fazendo tudo que a gente conhece, que a pesquisa nos traz, que as empresas nos traz, fazendo na hora certa também. E sentir como se nós estivesse ali no chão, plantado no chão como a planta, tá? Nós temos que sentir essa planta para conseguir proteger ela e fazer ela produzir. Porque se nós não tiver essa sensibilidade, nós vamos às vezes fazer intervenções erradas e a planta não vai responder. Muito bem, Mauro. Deixa eu te perguntar agora, vamos lá para a sua propriedade. O que decisões você tomou para exatamente para se proteger em relação a esses riscos associados à erosão, a uma possível deficiência hídrica em algum momento, alguma deficiência de chuva, né? Como você organizou a sua propriedade, assim, o sistema de produção lá na sua propriedade? Bom, a gente vem de uma época que toda a propriedade a gente plantava trigo. Mudou para metade da propriedade com trigo. E eu diria não só a minha propriedade, a nossa região norte do Rio Grande do Sul. Depois, então entrou um pouco de outras culturas e hoje a gente vê que está assim, menos plantas para colher. Todo mundo pensa em produtividade de soja. E isso fez com que muita gente não está plantando plantas de cobertura. Na minha propriedade, a gente entrou com capim-sudão esse ano, fizemos grande parte da área, e depois desse capim-sudão a gente plantou aveia preta, estamos com a área toda protegida. Um quarto da área a gente sempre planta trigo, porque na média de 10 anos de produtividade a gente tem tido rentabilidade, continuamos plantando trigo, outra parte a gente colhe aveia preta, e cada um na sua propriedade tem que buscar as plantas de cobertura. Nós estamos muito com o Clube Amigos da Terra, a gente está buscando outras alternativas, que é mix de plantas. A gente faz dias de campo, faz visitas a propriedades e está vendo que, eu acho que para o ano que vem vai ser uma das coisas mais inovadoras, talvez que vai entrar mais nas propriedades, vai ser plantar vários tipos de planta para proteger esse solo, para aprofundar as raízes, para isso gerar uma boa produtividade na soja.
Muito bem. Eu vou aproveitar, foi muito rica a sua colocação, então deixa assim, nos provoca muito, fazer muita consideração. Exatamente essa experiência do Mauro de partir, primeiro fazer cultivo de espécies de inverno. Eu vou só fazer um parênteses, fazer uma crítica. No Rio Grande do Sul não falta água no inverno, estão até percebendo a chuva aqui. Mas faltam produtores que se interessem pelo inverno. E eu vejo exemplos no Cerrado brasileiro, onde falta chuva na entre-safra, e lá para, muitas vezes, eu ter uma planta de serviço, né? Eu tenho que abrir mão de fazer uma safrinha de milho, ou seja, eu estou abrindo mão da cultura do milho para fazer palhada de braquiária, quem sabe, ou de milheto, ou de crotalária, exatamente apostando nesses retornos, né? E veja então a crítica que se faz aqui ao Rio Grande do Sul, que nós temos todo o inverno parado e a gente resiste em dar esse trato para o solo, para depois voltar então com a soja. E aí quando se faz essa colocação fechando esse parênteses, a colocação do mix de culturas de serviço numa mesma área, isso é exatamente para beneficiar a parte biológica do solo. E quando eu tenho espécies diferentes operando concomitantemente no solo, eu tenho distintos tipos de raízes se infiltrando nesse solo. Algumas mais profundas, algumas mais rasas, outras mais largas, mais estreitinhas. Então isso vai construindo uma estruturação física nesse solo que vai ajudar a guardar água. E quem sabe por isso tenha percebido que eu estou conseguindo produzir um saco de soja só com 3 milímetros agora, porque eu estou guardando mais água nesse solo. E quem sabe aquele milímetro a menos, ele tenha sido guardado no inverno, ele não tenha dependido de uma chuva durante o cultivo. Então são saídas que a gente está buscando apresentar aqui. Essas tecnologias, elas existem, essas informações estão disponíveis hoje até na televisão, né? Elas conseguem chegar. Eu sempre ressalto como um coaching e não como uma receita, porque ela precisa ser customizada. Mas eu vou encaminhar então agora uma pergunta para você. Assim, você disse que a gente faz dias de campo, a gente busca informações. Eu vou fazer uma pergunta assim: você já teve alguma vez dificuldade em não ter informação disponível? Eu, no meu caso, não. Eu participo de todas as palestras técnicas que tem na região. A gente busca participar de dias de campo, na 300, na cooperativa, nas universidades. E eu acho muito importante, as universidades geram dados, conhecimentos, e às vezes não chega nos agricultores. Porque os agricultores não vão buscar esse conhecimento? O trabalho que dá para preparar um campo experimental, às vezes o agricultor não vai. Então, no meu caso, eu, como agricultor, sempre fui buscando. Eu nasci numa época que não tinha energia elétrica, não tinha televisão, não tinha telefone, e hoje eu consigo acompanhar toda a tecnologia moderna que tem, eu estou inserido. E os agricultores que não fizerem isso, eles vão ficando para trás. Eles vão ir no palpite da cancha de bocha, de tal coisa é certa, e não vão ir atrás dos consultores que estão informados de tudo que é certo. Você busca a tecnologia na televisão, em dias de campo, em redes sociais, no WhatsApp, Facebook, você segue algumas... Você tem informações que você recebe ali? Eu tenho em todos esses locais que você falou, e eu filtro as informações, porque às vezes as informações chegam demais, então a gente tem que saber também o que a gente pode fazer na propriedade, que aquilo vai dar resultado, que a gente sabe que o custo está se elevando, do arrendamento, da produção, e nós temos que aumentar a nossa produtividade. A produtividade, só para complementar, na nossa propriedade, desde os anos 60, ela subiu em 1 saco por hectare ao ano, 1,22 para ser mais preciso, na soja e no trigo. E a gente quer continuar todo ano aumentando a produtividade em 1 saco por hectare. Não é linear.
Mas se um ano der mal, por exemplo, a gente tem que nos anos bons aproveitar. A média vai aproveitar. Vou te fazer mais uma pergunta, Marta. Eu estou gostando muito dessa conversa aqui. Quando chega muita informação para ti, no dia de campo, nas redes sociais, que você deve participar de vários grupos, e isso é muito dinâmico, né? Agora, o Mauro ficou com algumas dúvidas. Onde é que você vai tirar essas dúvidas depois? Quando você precisa conversar com alguém, o que você procura? Olha, eu procuro pessoas de confiança, que a gente já conhece, de mercado, Luiz Osório, o João Marcelo, e pessoas de empresas, de agricultura de precisão, de consultores que a gente, da cooperativa, das empresas. Daí eu tiro minhas dúvidas e faço os testes na propriedade. Você falou aqui, né, que às vezes uma semente boa, ela vai gerar uma lavoura boa. E ontem nós estávamos comentando, e eu quero até frisar isso, que vocês pensem que comprar semente é como comprar uma tropinha de boi. Se vocês pegar um lotezinho padrão de Angus, terneirinho, tudo bonitinho, vocês vão botar numa pastagem. No final dos 100 dias lá, vocês vão ter um resultado. Agora, se vocês comprar um lotezinho de gado que vocês não sabem, é tudo já ruim, no final de 100 dias vocês podem colocar na melhor pastagem que vocês não vão ter o mesmo resultado. Então, é uma comparação interessante. E outra, por outro lado, se vocês não tiverem uma boa pastagem, também não vão ter um bom resultado. Então, o solo é essa pastagem que a semente vai ser plantada. Então, se a gente tiver uma semente boa, de qualidade, tratada, padronizada, plantada na velocidade de semeadura certa, que até eu estava falando ontem com o Djalma, se a gente vê que o solo está úmido, não está bom de plantar, para de plantar. Ou no primeiro dia começa a 4 por hora, no segundo vai para 5, a terra está soltinha, vai para 6, 6,5 por hora. Então, fazer as coisas certas, na hora certa. Tem uma previsão de 100 milímetros para o outro dia, não espera aquela chuva chegar em cima da propriedade e pegar as plantadeiras na lavoura. Para de plantar meio dia antes, deixa tomar um sol na terra. Então, essas coisas fazem a diferença na hora de colher. Olha, Mauro, eu quero dizer que eu estou muito contente de ouvir, viu? Praticamente quase realizado em te ouvir aqui. Só para a gente finalizar rapidinho aqui, Kelly, infelizmente nem todos enxergam. Assim, que dica que você dá para aquele produtor que é mais retraído, assim, aquele que se fechou para as informações e para esse avanço todo? Eu acredito que o agricultor que não buscar o conhecimento e não usar esse conhecimento para produzir mais, ele vai sair fora da atividade. O cara que não faz conta, que não tem um planejamento estratégico na propriedade, ele vai deixar para o outro que faz as coisas certas. É uma lei natural da natureza que sempre vai prevalecer. Então, eu diria, agricultores, tirem um tempinho, busquem participar de um clube Amigos da Terra, de um evento, de um dia de campo, de uma palestra técnica, e isso vai trazer resultado para vocês conseguir, e levem os filhos junto, porque sem os filhos, as propriedades não vão conseguir continuar. Muito obrigado, Mauro. Muito bem. Gostei muito. Pode aguardar aqui. Gostei muito da sua conversa, Kelly. Passo a palavra para você novamente. Obrigada, Mauro Costa Beber, que recebe as saudações da nossa plateia. Muito obrigada. E a gente vai girar as cadeiras, mas antes disso eu quero aproveitar o momento e fazer uma pergunta ao Djalma Zimmer. Na verdade são duas, Djalma. Uma é de Santa Bárbara do Sul, de onde vai vir aqui o nosso próximo entrevistado. A pergunta é do Bruno Baiotto, de Santa Bárbara do Sul, e ele pergunta: professor Djalma, o que o senhor acha de subsolagem de solo, seria isso? Essa é a pergunta. Então, Bruno, eu não vou dar
receita de bolo aqui, porque exatamente eu parto do princípio de que o laboratório é lá o campo. A gente teria que dar uma olhada nessa questão. O que eu posso te dizer é o seguinte, que isso tem dado resultados bastante interessantes, mas que em alguns solos, se você não entrar com essa solução, juntamente com plantas que vão estruturar o solo depois e manter esse trabalho feito mecanicamente, você vai perder muito e vai ter que repetir ele ali na frente. Por isso que questões como textura do solo é muito importante considerar. Então, tenho certeza que buscando uma consultoria mais próxima, assim, que consiga ir lá no campo olhar, você vai buscar a saída. Legal. Eu agradeço ao Mauro, que pode voltar à plateia. Enquanto o Mauro volta à plateia, eu faço outra pergunta para o Djalma Zimmer. Djalma, a pergunta é do Rodrigo Yurgel, de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Ele é estudante de agronomia. Muito obrigada, viu, Rodrigo, pela presença, assim como o Bruno, Bianca e todos que já participaram. O que o consultor do Canal Rural Djalma acha do plantio com espaçamento de 30 centímetros? Rodrigo, depende da variedade que você estiver usando, né? Então, assim, isso é importante. Olha os botões mágicos que a gente costuma se colocar. Se fala muito em plantio de 30 centímetros, 45, 50 até 60, se fala em plantio cruzado, plantio em cova, linha dupla, mas a gente esquece de associar isso com o tipo da variedade que se está usando. Então, para qualquer plantio, eu sempre tenho uma variedade que vai se dar bem naquela situação e uma variedade que vai se dar muito mal. Então, normalmente, os plantios com espaçamentos entre linha mais reduzidos são para aquelas variedades de haste única. E os plantios mais espaçados, mais abertos, se usa variedades que têm essa capacidade de engalhamento. Obviamente que isso ainda depende da fertilidade do solo, do perfil físico do solo, enfim, mas a lógica é essa. Muito obrigada, Djalma Zimmer. Você está acompanhando de casa, já viu que a gente trocou as cadeiras aqui, né? Ou melhor, os nossos convidados trocaram. A gente já tem outro convidado aqui no palco. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. O Thales Pezzini. Ele é sócio proprietário na Agropecuária Corticeira e ele é o nosso convidado, que agora vai conversar com o Djalma Zimmer. Seja bem-vindo, Thales. Obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos, os convidados que estão aqui, os ouvintes, os espectadores do Canal Rural. Eu agradeço muito a oportunidade, ao convite da 300 para estar aqui conversando com vocês, passar um pouquinho da minha experiência como produtor e também aprender muito com os colegas e todos os pesquisadores que estão aqui. Muito obrigado. Thales, nós é que agradecemos você estar aqui para compartilhar conosco as tuas experiências lá. E o Thales, então, buscou algumas alternativas que, infelizmente, são pouco usadas aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é a rotação de culturas. Então, eu quero passar a palavra para o Thales exatamente para que ele nos conte um pouco assim do que levou ele a usar a soja em rotação com o milho, quais as avaliações que você fez e o que te motiva a continuar nesse sistema. Exatamente, Djalma. Como você comentou, falar em rotação de cultura ou em plantio de milho no estado do Rio Grande do Sul sempre é um tema muito polêmico e muito sensível, porque nós temos aqui uma realidade do nosso estado, os veranicos, ou os déficits hídricos que em alguns anos diminuem sensivelmente a produção da cultura do milho. Mas eu penso, não na cultura do milho em si, mas no sistema como um todo, dentro da propriedade. Nós optamos, há cerca de 20 anos atrás, dentro da propriedade, por começar um processo de rotação de cultura, inserindo a cultura do milho dentro da propriedade. Chegamos, no nosso caso, na nossa região, a um percentual da área de verão de cultivo de milho, algo em torno entre 15% e 20%. Não é tecnicamente o mais recomendado. O pessoal fala assim, teria que ter pelo menos 30% de plantio de milho na área, só que economicamente é aquilo que a gente achou mais viável para a nossa região, né? Então a gente faz todos os anos o plantio do milho e
Nos últimos 10 anos, o que a gente tem visto na propriedade em termos de rentabilidade, lucratividade por hectare, é que a cultura do milho e a cultura do soja, elas deram praticamente o mesmo resultado. No milho você tem oscilações maiores, você vai ter ano que você vai ter, não vai ganhar dinheiro ou vai ter até um leve prejuízo, entretanto tem anos em que você vai ganhar mais dinheiro ou muito mais dinheiro com milho do que com soja. Na nossa propriedade, por exemplo, nos últimos 4 anos, a gente ganhou mais dinheiro com milho do que com soja, em lucro por hectare. Sem falar no benefício que a rotação de cultura faz para o sistema em si. Então, em áreas onde eu tenho o plantio da soja em cima de uma resteva de milho, eu sempre vou ter 6 a 7% a mais de produtividade. E isso eu procuro fazer todos os anos, até para colher separado, até para eu tirar minha dúvida, mas será que realmente produz? E não tem dúvida, todo ano sempre vai produzir mais numa resteva de milho. E a cultura do milho também traz alguns outros benefícios na gestão da propriedade. Então, eu consigo otimizar máquinas, eu consigo otimizar a mão de obra, eu tenho um melhor fluxo de caixa dentro da propriedade, eu faço dinheiro mais cedo, que muitas vezes é a melhor oportunidade para eu comprar o insumo da próxima safra, e eu gosto de citar também a importância de parcerias para você fazer isso, de você ter parceiros que possam receber a tua produção, fornece o teu insumo, você consegue fazer as trocas e com isso aumentar a rentabilidade da lavoura, né? É uma experiência que a gente tem tido muito vantajosa e pretendo seguir plantando, fazendo rotação de cultura. Acredito que com isso a gente consiga ganhar produtividade. Muito bem, o que chamou a atenção na conversa do Pezzini é exatamente que ele agora já está justificando a rotação de cultura do ponto de vista de fluxo de caixa, depreciação de máquinas, né? E tirar aquela pressão de ter que vender a soja na safra, né? Então veja que além de todos os benefícios que eu tenho por fazer a rotação de cultura, que é exatamente botar uma gramínea lá para trabalhar o solo, construir outras galerias no solo, mudar aquela questão da biologia de solo, né? Botar outro alimento para os patógenos ter que enfrentar ali, né? Quando eu troco a soja pelo milho. Você vê que você tem, além dessas justificativas, que são bem óbvias, você tem essa vantagem de mudar completamente o teu fluxo de caixa e otimizar mão de obra, recursos. Então, veja como é importante, né? Sobre essa questão da gestão, né? Eu queria explorar isso um pouco mais. Nas suas propriedades, você consegue dimensionar bem essa questão da depreciação de máquinas, de saber se tem subutilização de máquinas, como que isso pesa lá, como que você dimensiona isso? Depreciação de máquinas e de bens como um todo, galpão, casas na propriedade, primeiro ponto, precisa sempre entrar no teu custo de produção. Porque eu muitas vezes conversando com produtores e tudo mais, quanto é que te custa para produzir? Não, você botar fertilizante, semente e tudo mais e tal. Mas ele esquece que aquela semeadora que ele está utilizando, aquele trator, aquela colheitadeira, daqui a 15 anos ele vai ter que trocar ela. E se ele não considerou isso como um custo e guardou esse dinheiro antecipadamente, na hora que ele tiver que comprar, ou ele vai pagar mais caro, ou ele não vai ter condição de comprar. E aí você tem um problema de máquinas velhas no campo. Então esse é o primeiro ponto. Depreciação tem que sempre considerar no teu custo de produção, por mais que você não desembolse aquele dinheiro agora, né? E sim, a gente faz um estudo lá, levanta qual que é o valor do patrimônio que se tem investido em maquinários. Eu não uso uma regra estática para todas as máquinas. Tem equipamentos que eu deprecio em menos tempo, tem equipamentos que eu deprecio em mais tempo. E aí divido pelos anos a vida útil, estabeleço um valor residual de revenda no final do período e coloco isso na minha planilha de custo de produção. Para soja e para milho. Para soja e para milho e eventualmente alguma cultura de inverno que se tenha. Então, quando você me diz que você tem o mesmo resultado financeiro na média de 10 anos plantando milho e plantando soja, eu não estou beneficiando em nada o milho, eu estou pesando a depreciação nele, estou pesando o trabalho nele, o custo de oportunidade da terra, tudo igual.
Exatamente. A depreciação de uma máquina que eu utilizo para colher milho e colher soja, ela é dividida nas duas culturas. Da mesma forma, mão de obra. Os operadores que eu tenho trabalham nas duas culturas, eu divido o custo de mão de obra nas duas. Então, isso é bastante interessante, pessoal, porque na conversa anterior com o Mauro, né, o Mauro deixou um recado importante, dizendo assim que quem não buscar rentabilidade, resultado em termos de produtividade, infelizmente está praticamente condenado a sair do negócio, né? A sair do campo, da agricultura. E isso é muito triste. E isso nos motiva exatamente, né, a trabalhar, a comunicar, a chamar a atenção, a repetir coisas, exatamente porque a gente quer trazer todos de volta. E aí essa questão do custo de produção é importante, porque tem muito produtor exatamente que, por não considerar um custo de produção minimamente feito, né, aceitável do ponto de vista financeiro, contábil, ele acaba achando que está ganhando dinheiro quando na verdade ele está pagando para trabalhar, porque ele perde a capacidade. Ele começou com as máquinas pagas e aí daqui a 10 anos, 15 anos ele vai ter que financiar as máquinas, ou seja, ele perdeu as máquinas ao longo daquele ciclo de cultivo, ou ele não contabilizou o trabalho dele, ou ele não contabilizou a terra dele, que ele ganharia, por exemplo, se ele arrendasse. Então é importante, né, também o produtor rural buscar ajuda para fazer um custo de produção mais completo, exatamente para entender que a produtividade é importante para ele não só se remunerar hoje, mas como se manter viável lá na frente, né? E lembrar também, professor, que a agricultura é cíclico e você tem que sempre buscar aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade, mas isso não vai se dar de uma maneira linear. Não. E tem que ser sempre a consciência. Vai ter anos em que o agricultor vai ganhar dinheiro e ele tem que pensar, bom, estou ganhando dinheiro esse ano, mas vai chegar o ano em que eu vou perder dinheiro. Vai chegar o ano que a minha lavoura de soja, a lavoura de milho, a lavoura de trigo vai dar prejuízo. E aí? Eu estou preparado para isso? É isso que eu vejo que é muitas vezes um dos diferenciais em termos de longevidade da atividade, aquele produtor que tem essa consciência de que se eu estou ganhando dinheiro esse ano, vai ter o ano que eu vou perder. Ou se eu estou perdendo esse ano, calma, vai ter ano que eu vou me recuperar. Perfeito. Eu vou só fazer eu quero marcar uma coisa importante dentro desse seu raciocínio. Por isso que nós não podemos nos contentar em colher, eu colhi bem. Quanto você colheu? Eu colhi 65 sacos. Cara, na média, isso é uma maravilha, se eu colhesse isso sempre ao longo de 10 anos. Mas tem anos, para você ficar nessa média dos 65, você deveria ter aproveitado e colhido 90. Exatamente, porque é possível que você tenha uma frustração ali na frente. Então, a gente não pode perder gol. Quando está fácil de fazer, tem que fazer, né? Então, essa é uma mensagem. Kellen, eu passo a palavra para você novamente. Muito obrigada, peço aplausos ao Thales, obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. Djalma permanece conosco, enquanto a gente gira as cadeiras aqui para trazer o nosso próximo entrevistado. Thales volta ao palco e a gente vai, ou melhor, a plateia, e a gente vai receber aqui no palco mais um entrevistado. Antes disso, mais uma pergunta do público, gente de todo o Brasil nos assistindo. A pergunta é para o Djalma Zimmer e eu acho que vale uma consideração antes de nós apresentarmos o nosso próximo convidado. É do Peterson Scherer, ele é de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, e ele diz: estou assistindo ao debate ao vivo, mas fico triste em fazer tudo o que é recomendado e não haver garantias por parte do governo. E aí, Djalma? Eu acho que sim, cabe algumas considerações, né? Porque, que garantias que a expectativa dele se refere. Eu, por exemplo, tenho uma visão bem tranquila com relação às garantias, mas eu acho que nem devo falar aqui as minhas garantias que espero do governo. Mas, assim, abordando isso aqui um pouco, eu acho que nós temos que exigir o básico do governo, né?
economia controlada, sem bagunça, sem tabelamento de fretes, essas surpresas desagradáveis que nós temos que enfrentar quase que semanalmente. Uma vez a gente atingindo isso, automaticamente nós vamos ter juros bem baixos na agricultura. Por quê? Porque simplesmente a Selic vai diminuir, porque o governo vai parar de gastar mais do que gasta, né? do que recebe, e aí nós não vamos mais nem precisar de subsídio agrícola. Então, acho que essa consideração, né? Menos governo e mais produtor rural, mais cidadão, mais pessoas. Nós vamos conseguir resolver tudo, se a gente não tiver aqueles que bagunçam atravessando o nosso caminho. Obrigada, Djalma. Agora eu peço uma salva de palmas para Eduardo Munhoz, consultor agrícola no município de Pelotas, Rio Grande do Sul, que já está conosco. Eduardo, seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos, aos telespectadores do Canal Rural, ao público presente aqui na Arena, aos amigos do grupo Porteira Dentro, que abriram as porteiras da sua propriedade para que a gente pudesse dividir e adquirir conhecimento, para que a gente pudesse estar aqui no Canal Rural trocando ideias sobre a realidade da soja na metade sul, e gostaria também de agradecer a 300 pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Eduardo. Djalma Zimmer, é com você. Eduardo, quero te cumprimentar, tá? Você está aqui exatamente pelo trabalho que você fez lá na região de Pelotas, lá na metade sul do estado, com os seus parceiros. Isso realmente está chamando a atenção, né? Porque você conseguiu, né, com toda a sua equipe, seus parceiros, viabilizar, deixar a soja ficar produtiva, viabilizar um sistema de produção interessante em solos de várzea, né? Numa região que, como eu falei anteriormente, precisa da soja, precisa de dinheiro, precisa de desenvolvimento. Então, tomara que isso continue frutificando. E como a gente está falando aqui para muita gente que lá no sul fala que é o pessoal da Serra, né? E para quem está nos assistindo no Brasil afora, eu gostaria que você desse uma caracterizada nas principais dificuldades de fazer agricultura, fazer soja lá naquela região, né? Quais são os principais riscos e quais as saídas que você encontrou para viabilizar os negócios? Bom, então vou tentar contextualizar a questão da soja na várzea. Há 8 anos atrás, da nossa área assistida, 90% da área era arroz e 10% era soja na várzea. Hoje já são 51% da área de soja e 49% do arroz. A próxima safra, já pela primeira vez, a área de soja vai superar de arroz na Porteira Dentro. Começou a soja, a gente, como uma alternativa para controle de arroz vermelho, porque estava inviável a produção do arroz com as áreas infestadas de arroz vermelho, até então como uma cultura para que a gente, se a gente empatar, estava bom, isso. E aí começou a se aprender e começou a se ganhar dinheiro com a soja, só que estava oscilando, porque alguns anos se ganhava, outros anos nem tanto. Começamos a dominar a questão da várzea. A várzea é um ambiente muito desafiador para a produção de soja. São áreas planas com dificuldade de drenagem, solos encharcados. A gente teve que adaptar as propriedades para receber a soja. A gente sabe, o produtor sempre pergunta, qual variedade que é adaptada para a várzea? Primeiro a gente tem que adaptar a propriedade para receber a cultivar. A partir dali a gente escolheu a cultivar mais adaptada a essa realidade. Normalmente são materiais que têm um pouco mais de rusticidade, às vezes não tem um teto produtivo tão alto, mas que tem uma capacidade de recuperação um pouco maior. Então aí essa área de soja foi crescendo, até que hoje está até superando um pouco a área de arroz, e a gente teve que investir bastante em drenagem. Legítimas obras a gente se fez dentro das propriedades, mudanças radicais nas propriedades, que eram propriedades originalmente arrozeiras, e a gente foi adaptando elas para a várzea. Também tivemos que focar bastante na questão
cultivares adaptados, a gente não conseguia trazer as variedades da serra para trazer para o sul, e a gente não estava tendo tanto êxito, porque as variedades que produziam mais na serra, quando traziam para a nossa realidade, também a gente teve que mapear bem, estudar bem quais as cultivares para essa realidade e achar as nossas janelas de plantio, dentro da nossa realidade para tentar explorar, né? Até porque a gente está numa região do lado do porto, praticamente próximo ao porto, então a gente tem essa vantagem competitiva sob o ponto de vista financeiro, como o Thales falou, tem um preço de soja, dependendo da estação, R$5, R$6 mais alto, né? Então a gente, agora com a entrada da soja na região, a gente está conseguindo explorar essa vantagem de estar ao lado do porto. E como que está sendo a produtividade? Nós tivemos anos bastante distintos, quem sabe os 3 últimos anos tenham sido assim, totalmente um diferente do outro. Você pode nos dar um diagnóstico assim, de como foi a produtividade na região? Na média dos nossos assistidos, safra passada, 18 mil hectares, foi 54 sacos, e que a gente teve um déficit hídrico muito grande, e na safra retrasada eram também em torno de 16, 17 mil hectares e em torno de 64 sacos. Então, está girando perto de 60 sacos de média ao longo dos anos. Praticamente a média do estado do Rio Grande do Sul, então num ambiente muito hostil. Mas exatamente como você falou, onde você foi buscar ajuda para resolver esses problemas de lá? Como você criou essas soluções? Na verdade, a gente foi dentro das propriedades, a soja entrou, quando eu trabalhei numa propriedade há 10 anos atrás, a gente começou plantando 30 hectares de soja, e lógico, colhemos mal no primeiro ano. Então a ajuda, ela acabou sendo a gente plantando a várzea e errando, acabamos aprendendo com muitos erros, né? E a gente, claro, palestras, viagens técnicas, tem uma realidade de várzea um pouco similar à nossa nos Estados Unidos, mas a maior parte do conhecimento foi adquirido dentro das propriedades e muitas vezes a gente teve que errar para aprender e sair caro, né? Então hoje a gente procura, quando entra numa propriedade, que uma propriedade não cometa os erros velhos, então que a gente consiga atalhar, mas só que se começou com áreas pequenas, 30 hectares, 50 hectares, mesmo que houvesse um erro, também não ia gerar um dano tão grande ao produtor, né? Então, o principal é que quando tu está entrando numa atividade onde tu não sabe a adaptabilidade dela para a tua região, começar com áreas pequenas para que sirva de aprendizado. A escola é a própria lavoura, né? Então, vou rememorar uma informação que o Thales trouxe aqui. Ele consegue fazer o milho ajudar a produtividade da soja. E você consegue usar a soja para melhorar a produtividade de quem lá? Na verdade, um melhora do outro, né? O nosso sistema de produção a gente apelidou de ping-pong. Então a gente planta a soja, aí no inverno a gente trabalha com azevém. A pecuária é muito forte na nossa região, uma atividade econômica importante, que é onde a gente tem que estar sempre com ela presente no sistema. Posterior a isso, a gente trabalha com arroz, que vai muito bem nessa integração lavoura-pecuária. E aí depois, sim, fica um inverno que a gente tem que preparar essa área novamente, então é um preparo para 2 culturas. E a gente começou medindo essa produtividade do arroz em cima da soja em torno de 12%, 13% a mais de produtividade, de 15 a 20 sacos por hectare. Aí, ao longo dos anos, a gente foi medindo e justificando para o produtor o aumento da área, isso aí. E a gente começou a medir a produtividade da soja depois, mais ou menos na linha do que o Thales falou, que dava os mesmos 6 sacos que tu falaste. Hoje a soja em resteva de arroz do que soja sobre solos, e o Madalosso vai falar um pouco da questão das doenças do solo. A gente tem tido mais produtividade na soja em resteva de arroz, em torno de 6 sacos, 10% do que na soja sobre soja, justamente por causa da rotação de culturas que é tão importante. E hoje 76% da nossa área é em resteva de arroz. Então, e um pouquinho em resteva de milho, 80% da nossa área é em resteva quase de gramínea. Muito bem. Toda a área de várzea se presta para fazer o sistema ping-pong? Não. Existem algumas áreas de várzeas, eu diria. Hoje o Rio Grande do Sul planta 300 mil hectares de soja em várzea e 1.050.000 hectares de arroz. Eu creio que a gente consiga chegar até umas 500 mil hectares, falando um pouco do Rio Grande do Sul. Existem áreas que dificilmente ou vai demorar um pouco para entrar essa soja, ou talvez nem entre. Aí seria uma soja de alto risco que
com os custos e as margens da agricultura atual, não tem como a gente plantar esse tipo de área. Então, acaba ficando mais para a pecuária e para o arroz mesmo. Você pode caracterizar para a gente o que tem nessas áreas, então, que deixam São áreas de enchente, beiras de rio, áreas de banhado, onde tu não consegue drenar, ou áreas de banhado, áreas de enchente, onde o rio cresce e aí tu não tem como tirar água de rio, e outras áreas com a presença de sal também. A gente tem essa região da Lagoa dos Patos, tem áreas que tem problema de sal no solo e o sal é um limitante muito grande para a produtividade da soja. Muito bem, Munhoz. Muita informação, muita qualidade na informação, então parabéns de novo por esse. Às vezes a gente tem dificuldade para convencer as pessoas a seguir o que já está estabelecido por vários anos, né? Então, quando a gente encontra profissionais que conseguem criar soluções a partir de coisas que não estão estabelecidas e conseguem seguidores para aquilo, né? A gente fica bastante contente. Isso mostra bastante o potencial que nós temos como país, né? Voltado à agricultura. Finalizando, Munhoz, eu gostaria assim que você desse assim abrisse o seu coração aí para o produtor, né? Que assim como em outras regiões do estado, em outras regiões do país, na metade sul também eles existem, né? Aquele produtor um pouco mais cético, aquele que quem sabe tenha sofrido mais lá atrás, né? Que esteja mais fechado, né? Ao conhecimento, a se dar mais uma oportunidade de testar algumas coisas. Como você convenceria este grupo de produtores a tentar voltar para o time da alta produtividade, da alta rentabilidade? Eu penso que para se começar a ter sucesso nas várzeas com a soja, o principal é a macrodrenagem. Então, muitas pessoas entraram para plantar soja em várzea e pararam por não ter uma boa drenagem. O pessoal lá da Serra tem que ser especialista em guardar água no solo, a gente tem que ser especialista em tirar essa água o mais rápido possível do solo. Então, acho que essa é a primeira dica que eu dou para o produtor, e dificilmente ele vai ter conseguir, com os preços atuais de arroz, a realidade atual, sem arroz, sem a soja, dificilmente vai conseguir ter sucesso, porque, como o Thales falou, a soja que a gente produz, a gente permite melhorar o fluxo de caixa da propriedade, onde o produtor consegue vender o seu arroz no segundo semestre, que na média de 10 anos, 8 anos, o preço do arroz é melhor no segundo semestre, em torno de 25%, 28% melhor. Então, ele vai ter um custo menor no arroz, vai ter uma produtividade maior no arroz e um preço de média maior também no arroz. Então, hoje é fundamental para que o arrozeiro ele tenha sustentabilidade na sua atividade e que ele consiga ser um bom produtor de soja. Por isso que a gente está tentando equilibrar hoje as áreas de arroz e soja dentro das propriedades onde a gente trabalha. Muito bem, obrigado. Kelly, por favor. Muito obrigada. Aplausos ao Eduardo Munhoz, engenheiro agrônomo, consultor agrícola no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Eduardo. O Eduardo que toma seu assento na plateia, e a gente já vai convidar para vir ao palco ele que também é engenheiro agrônomo, é pesquisador, consultor e professor da Universidade Regional Integrada, URI. Recebe os nossos aplausos Marcelo Madalosso. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia quem está na arena aqui. Bom dia ao pessoal de casa que nos assiste, né? Agradeço a oportunidade do convite, pessoal da 300, da FMC, da Corteva, para a gente aprender um pouco mais aqui, todo mundo junto, né? Exatamente, essa troca de informações. Quem está em casa já pode enviar perguntas, comentários. Djalma Zimmer vai conduzir agora o debate, a conversa. Muito bem, Madalosso. Seja bem-vindo. Eu nem vou te fazer perguntas, eu vi que você estava fazendo algumas anotações aí durante a manhã. Eu gostaria que você elencasse para nós aqui o que mais te chamou a atenção nessa conversa que nós tivemos aí, reunindo toda assim, vamos dizer assim, todos aqueles que estão de
produzir ou de ajudar a produzir, né? Que pontos você destacaria dessa conversa? Existem diversos pontos que foram abordados aqui, né, Djalma? E uma coisa que está bastante clara que é o seguinte: o custo subiu, né? E isso é inerente da atividade, não tem como retrair. É uma ilusão a gente torcer para que os custos decresçam. Agora, a única saída é a parte técnica, né? Elevarmos o nível técnico, né? Desenvolvermos dentro das regiões, micro-regiões ou até das propriedades, soluções como o Thales e o Munhoz trouxeram aqui, né? As contribuições do Mauro, aqui, que a gente vai listar algumas aqui. Não existe outra forma. E, na verdade, até diria que existe. O senhor não quer usar nenhuma tecnologia, não tem problema, continue colhendo 20 sacos por hectare, né? É uma opção. Só que hoje nós precisamos de tetos altos. Tetos altos vêm de cultivares com grande potencial produtivo, baixa rusticidade, então ela precisa que tu ajude ela para ela te entregar soja. E aí começamos desde aquela tua abordagem no início ali, que até veio uma pergunta do colega de casa ali sobre a questão do arranjo de plantas, né, e tal. Do ponto de vista acadêmico e até do ponto de vista norte-americano, vamos dizer assim, né, o aumento dos componentes de rendimento, eu digo, nós por metro quadrado ou nós por hectare de uma planta, ela seria, na teoria, excelente. Vamos jogar mais planta, né? Só que estamos numa condição tropical ou subtropical, né? O melhor lugar para um fungo, um inseto, uma planta se multiplicar é aqui, não existe outro lugar. Então a gente começa a perder a área do bacheiro, né? A leguminosa tem uma relação fonte-dreno muito estreita. Perdeu o bacheiro, ficou um grão só na vagem. Ficou um grão pequenininho. Então essa questão envolve, né? E aí está ligado com a questão de tecnologia de aplicação. Esqueça tentar colocar produto na parte de baixo depois que fechar. O tecido da planta está velho, não absorve mais. Folha amarela é uma folha que já morreu. Então isso, quem é que gosta disso é fungo, né? E os fungos necrotróficos vão se beneficiar nesse ponto aí, porque o microclima, né, envolve. E aí uma outra colocação, inclusive o Mauro trouxe, né? Eu até tinha anotado e ele bateu a minha carteira ali, né? Que é a questão da informação. Hoje a informação é vital, a gente já começou a conversar aqui, só que a qualidade da informação hoje, mídias como grupos de WhatsApp, por exemplo, são excelentes. O problema é que vinculam coisas que a gente tem que, numa palestra tua, 30% é desmentindo coisas de WhatsApp que circularam em grupos de botões mágicos na agricultura. Produtos que resolvem todos os problemas, plantas com milhões de vagens, simplesmente selecionadas por uma foto e mandada por um grupo, e a gente tem que filtrar isso aí. E quem filtra isso aí é o cara com nível técnico para filtrar. Então isso é um ponto fundamental. O outro detalhe também abordado é a questão dos mix de plantas, né? E aí a gente começa a olhar para dentro do solo, a biodiversidade, vamos dizer assim, que nós estamos dentro do solo, é como se nós estivéssemos cultivando fungos no solo, né? Quando tu dá só um tipo de comida, só fica aquele cara que come aquele tipo de comida, né? Então, quando a gente faz um mix de plantas, ou a rotação de cultura no Thales, ou com o milho, ou com o Munhoz no arroz, a gente aumenta a diversidade de comida. Então eu aumento a diversidade de indivíduos que comem comidas diferentes e eles se combatem, se controlam. Então, em vez de um fusário atacar uma raiz de soja, ele está brigando com um tricoderma ali e a raiz fica na boa, né? Então, vamos dar uns números aqui só para a gente ter uma ideia de disparidade, né? Como se eu tivesse 15 mil soldados de fusário no solo para atacar a tua raiz e tem 2 soldadinhos de fungos biológicos para bater no fusário. É inviável essa briga. Então, a gente precisa reestimular o solo é um sistema vivo, né? E não existe nada que o senhor aplique via foliar que vai controlar problemas radiculares. Olha o volume de área tratada no solo, né? Então, toda essa dinâmica, né? E a gente... Isso também é uma crítica para o nosso lado, né? Às vezes, a parte da pesquisa, né? Ela fica muito longe do produtor, né? Não sabe, às vezes, comunicar
não sabe comunicar, e aí não adianta a gente esperar que as soluções venham de botões mágicos, porque a gente precisa entender, como num fórum desses aqui, a diversidade de informações e como tu aproveita de um cara lá na várzea, no sul do Rio Grande do Sul, por um cara do Planalto, as mesmas informações e saídas que elas vão ser sustentáveis para os dois pontos, né? Muito bem, olha, conversa bem direta, eu gostei desse resumo que você fez e fiquei raciocinando aqui. Nessa manhã nós não falamos de nenhum produto aqui, nós não falamos que tinha que nenhum dos produtores falou que tinha que botar mais adubo, que a solução foi para cá, a solução foi para lá. Nós falamos aqui de jeito. Nós falamos aqui de conhecimento, de buscar a informação, processar, filtrar e pôr ela em prática, né? Então, isso é muito bacana. Mas deixa eu pegar um ponto desses que você... eu vou até ser injusto com os demais, né? Mas eu vou pegar este aqui, por entender que ele é facilitador de todos os outros, tá? Você disse assim: esqueça chegar produto no bacheiro, tá? Por que não chega produto no bacheiro? Nós temos 3 fatores que inviabilizam o teu serviço na parte de baixo depois de fechar a entrelinha. O primeiro fator, vamos pegar, é a tecnologia de aplicação, né? Gotas com o diâmetro de um fio de cabelo, elas não conseguem, por mais turbulência que elas cheguem, para desviar e chegar nas folhas de baixo. Não existe adjuvante, micronutriente que vá fazer aminoácidos que vão, porque isso é um processo físico, vento, impacto de gota, telhado de folha. Primeiro ponto. O segundo ponto é a idade do tecido da folha. A gente costuma dizer, eu trabalho bastante... Ou seja, ainda que chegue capacidade de funcionar. Vamos assumir que chegou uma boa parte, né? Porque botar um cartão hidrossensível, vai ver gotinhas ali, mas é insuficiente porque o tecido da folha é um tecido que já está velho, não pega radiação direta, então ele já tem processo de senescência e aí ele não consegue absorver o fungicida e, consequentemente, não dará residual. Então, o produto tem que chegar na folha verde, ponto, né? E o terceiro ponto é a questão do patógeno, do microclima, né? Então, nós temos que entender de um outro lado. Eu tenho tentado olhar de um outro ponto de vista e tentado comunicar dessa forma que a gente desconhece. Nós hoje na lavoura somos reativos, né? Deu um problema lá, Djalma, o que eu aplico? É reação, ação-reação. E nós estamos muito pouco estrategistas, né? É óbvio que vai dar doença na soja. Tu tem alguma dúvida, numa condição subtropical, climática excelente para um fungo atacar uma folha, sem falar em planta daninha, em insetos? Então, o fato desses 3 componentes estarem atuando consequentemente juntos, o fungo oportunista, a hora que fecha as entrelinhas, a folha envelheceu, o produto não chega, ele avança e tu jamais chegará ao controle satisfatório. Que espetáculo de conversa, hein, Kevin? Espero que o pessoal tenha aproveitado, é muito bom. Gostei de todas as abordagens, eu acho que a gente poderia ficar mais umas 2 horas aqui conversando sobre isso e teria assunto, né? Mas você foi muito cirúrgico, muito preciso. Só de repente, algum último comentário, né? Eu acho que existe a carência desse tipo de momento, né? Um cenário é o Djalma fazendo uma palestra, 30% prestando atenção, o resto... Não, todos prestam atenção, todos. Ele está mentindo. Todos. Agora, eventos desse tipo aqui, né, permitem a troca de informações e a gente sabe que a absorção da informação é variada por cada pessoa, né? Então, isso é diferente e nós temos que tentar mudar a comunicação para atingir mais pessoas, né? Tá certo, aplausos ao Marcelo.
Obrigada ao Marcelo, que também contribuiu. Ele pode voltar já para a plateia e a gente vai encaminhando para as considerações finais. Passo rápido, né? Quando é bom, passa rápido, é assim mesmo. Audiência de casa, a gente também agradece a todos que já escreveram para a gente. E eu quero relembrá-los que o site da 3tentos está de cara nova. Você que está em casa pode acompanhar tudo isso de perto, mais moderno e interativo, para fortalecer ainda mais o laço da 3tentos com você. Está aí, não deixe de acessar e conferir todas estas informações. Vamos às considerações finais de Djalma Zimmer. Você já antecipou, está muito satisfeito. Era de acordo com as suas expectativas ou superou as suas expectativas? De acordo com as minhas expectativas. Eu não esperava isso, nada diferente, né? Minha aposta sempre foi numa discussão bastante produtiva, né? A maioria dos convidados eu já conhecia, mas tive o prazer de conhecer outros. E foi assim, e também agradecendo ao prestígio da plateia, certamente outros tantos que nos acompanharam na transmissão. Mas se você me permitir, Kelly, eu quero pegar mais um pouquinho de uma questão técnica, bem rapidinho, vou ser bem rápido, tá? 30 segundos para você. Só para fechar, assim, a seguinte forma, pegando essa questão do Madaloso, não chega produto, esqueça fazer chegar, ou se chegar não vai funcionar. Isso começa na escolha da semente, tá? Isso passa por confiar na semente, no tratamento, no plantio, na regulagem da máquina, na realização pessoal do operador da máquina para fazer o negócio funcionar, no acompanhamento, que o Mauro colocou muito bem, em função da umidade do solo, da possibilidade de chuva, e depois por acertar, mas acertar mesmo a quantidade de plantas com alta capacidade fisiológica por metro quadrado de linha. Isso vai fazer chegar sol no bacheiro, isso vai fazer chegar produtos químicos de proteção mais tempo, atrasar ao máximo, né, esse impedimento. Isso vai, e folha sadia no bacheiro, Kelly, é igual a grão de soja bem formado e muitos sacos de soja por hectare. Então, fechando, o resumão é isso. Tá certo, obrigada. Obrigado. Aplausos ao Djalma Zimmer, consultor de agronegócios do Canal Rural, mediador deste debate. E esta semana aqui de eventos na Arena do Canal Rural na Expo Inter está chegando ao fim. Nós fizemos cerca de 10 eventos aqui, quase 10 eventos, casa cheia todos os dias. Isso nos encheu de alegria. Tenho certeza que semeamos muito conhecimento e que cada um vai levar estas boas ideias e plantar em cada um dos lugares em que vive. Para a gente é uma grande satisfação contar com a audiência de vocês que nos assistem pela tela do Canal Rural, pelo site. Lembrando que o jornalismo do Canal Rural permanece aqui. A feira vai até domingo. Nós vamos continuar juntos no Mercado e Companhia, que vai começar 12h35 pelo horário de Brasília. E eu peço uma salva de palmas a vocês que vieram aqui de longe e de perto participar com a gente. Parabéns pela dedicação, pela atenção. Uma excelente tarde a todos e vamos em frente. Recadinho então para a 3tentos, agradece a presença dos clientes, parceiros, amigos e convidados neste evento. Eu falo em nome da 3tentos e relembro que a empresa está convidando todos vocês para irem no espaço da empresa Puro Trato. Expo Inter 2018. Realização 3tentos, a sua parceira de sonhos 365 dias do ano. Corteva, comprometidos em cultivar o progresso. FMC, semeando e cultivando a vida juntos. E Canal Rural. O rei pode reinar na terra e no mar. O marinheiro atravessa o vasto oceano. O comerciante compra e vende. O professor ensina e aprende. Do rei ao mendigo, quem quer que seja, é o agricultor quem põe a comida na mesa. Deus abençoe o homem que produz frutas
carne e pão, que o seu coração seja leve, que o seu bolso seja pesado, que dê tudo certo com a soja e tudo certo com o gado. Deus abençoe as sementes que sua mão cultivar, para que em tempos de guerra e de paz, o agricultor possa nos alimentar. O avanço de instabilidades ainda garante as chuvas na região sul do país no decorrer deste final de semana. São mais de 80 milímetros acumulados previstos para áreas entre o norte do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. A chuva agora também consegue avançar por parte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas os volumes previstos não são muito elevados. Enquanto isso, o Centro-Norte vai continuar com tempo seco e alto risco para o aumento do número de casos de incêndio na região. Na costa leste nordestina e no extremo norte do país, ainda há previsão de instabilidades que devem garantir a boa umidade do solo nas áreas produtoras. O decorrer do início do mês de setembro ainda será de tempo bastante seco no Brasil Central e Centro-Norte. As chuvas vão seguir concentradas no sul e extremo norte do país. Os volumes de chuva entre os dias 7 de setembro e o dia 13 diminuem bastante na região sul do país. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo. Vem aí mais um grande evento do Projeto Soja Brasil. Confira a abertura nacional do plantio da soja safra 2018-2019 em Terenos, Mato Grosso do Sul. Nosso convidado, Alexandre Mendonça de Barros, apresenta as perspectivas do mercado da soja, cenário político e macroeconômico. Também estão em pauta logística, clima, tecnologia e biotecnologia. É dia 17 de setembro em Terenos, Mato Grosso do Sul. Não perca! Uma safra de informações espera por vocês. Realização AproSoja Brasil e Canal Rural. Patrocínio Mitsubishi L200 Triton Sport. Andou, comprou. Mitsubishi Drive Your Ambition. Ihara, agricultura é a nossa vida. Apoio institucional, Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Consultoria, Somar e Safras e Mercado. Coordenação técnica, Embrapa. Realização, AproSoja MS.